E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Audiência de custódia. Algemas em preso. Súmula vinculante 11 do STF. O que tudo isso tem em comum? Vamos ver agora. Ministro anula audiência de custódia em que cadeirante foi mantido algemado. Um cadeirante preso foi mantido algemado durante a audiência de custódia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, concedeu parcialmente liminar na reclamação 46.125 para declarar a nulidade de audiência de custódia em que um cadeirante, autuado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, foi mantido algemado sem justificativa válida durante todo o ato processual, além de não ter sido considerado a sua condição de cadeirante. Com isso, o Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, NAC, deverá realizar em até 24 horas nova audiência em que seja analisada de forma fundamentada eventual conversão da prisão do investigado em medidas alternativas em razão de sua condição de cadeirante. Vejam só. E aí o principal. A legislação estabelece, o Código de Processo Penal estabelece a realização obrigatória de audiência de custódia para verificar a legalidade da prisão, para verificar se alguma ilegalidade foi cometida pelas forças de segurança pública naquela prisão, após um auto de prisão em flagrante. E aí, prende-se alguém que é cadeirante, que não teria como fugir ou representar algum perigo para o agente de segurança pública, ele é algemado durante esse ato processual. Pessoal, qual o fundamento disso? Qual a lógica disso? O aposentado, fulano de tal, foi preso em 19 de fevereiro desse ano e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia. De acordo com a defesa, ele é paraplégico e, embora não tenha praticado atos anteriores de resistência, tentativas de fuga ou que representassem perigo à integridade física própria ou de outros, foi mantido algemado durante a realização da audiência, em afronta à súmula vinculante 11, que somente considera lícito o uso de algemas naquelas três hipóteses: resistência à prisão, tentativa de fuga ou que representasse perigo à integridade do próprio preso ou de outras pessoas ali presentes. Não foi o caso. Por esse motivo, era pedida a nulidade da prisão preventiva. O relator, em 6 de abril, deferiu parcialmente a liminar para determinar a realização de nova audiência, mas manteve a prisão por considerar que a falta de fundamentação para o uso das algemas não seria suficiente para decretar o seu relaxamento. Em parte. Por quê? Porque se aquele ato processual ele foi nulo, logo a legalidade daquela prisão não foi verificada. Por sua vez, o que se impunha? O relaxamento da prisão. Por quê? Ilegal. Mas, sigamos. Na ocasião, o relator determinou ainda que a condição de cadeirante fosse levada em conta no exame da possibilidade de concessão de medidas alternativas à prisão. O NAC informou que realizou nova audiência de custódia por videoconferência sem o uso de algemas
mas alegou que a competência para avaliar o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, pelo fato de o autor ser cadeirante, é do juízo da ação penal em tramitação. E aí está o problema, senhores. Por que o problema está instaurado? Primeiro, porque essa justificativa é absurda. Segundo, desculpa, aconteceu um acidente aqui. Segundo, porque se o juízo de garantias estivesse válido, estivesse em vigor hoje, isso jamais seria analisado dessa forma. Por quê? Porque teria um juiz tão somente para o inquérito policial e outro magistrado para o curso da ação penal correspondente, após, evidentemente, a apresentação da denúncia, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, vejam que não faz sentido essa alegação. E, com certeza, menos sentido e menos legal ainda, portanto ilegal, se o juízo de garantias estivesse hoje em vigor no Brasil. Para Barroso, relator, não se sustenta o fundamento de que a competência para análise do pedido de revogação da prisão preventiva seria do juízo natural da ação penal. A audiência de custódia, nesse caso, é para avaliar as condições do flagrante, integridade física do autor e, eventualmente, converter de forma fundamentada e de acordo com o caso concreto a prisão em flagrante em preventiva. Vejam bem, o primeiro juiz que verifica as condições da prisão efetuada é aquele que realiza a audiência de custódia. Não necessariamente será o mesmo juiz. Não necessariamente. Normalmente é, mas não necessariamente, porque pode ter ocorrido a prisão em plantão, por exemplo, após o expediente administrativo. Segundo o relator, a medida cautelar não foi totalmente cumprida, porque na segunda audiência nada foi mencionado sobre a condição de cadeirante do autor, e o juízo do núcleo de custódia apenas reiterou os argumentos genéricos da decisão anterior. Ou seja, mais um problema. Generalidade do decreto prisional. O que é isso? É quando os fundamentos, entre aspas, utilizados pelo magistrado são genéricos. Eles não se pautam, não estão pautados no caso concreto. E isso nós temos e muito. No Rio Grande do Sul, comarca aqui de Tramandaí, por exemplo, muito. São decisões genéricas, em que, infelizmente, pessoas são mantidas custodiadas sem a necessidade, porque não representam qualquer do preenchimento daqueles requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aliás, seria um bom tema para uma discussão posterior, o que é ordem pública, por exemplo. Porque instrução processual consegue-se ter uma ideia. Mas o que é ordem pública? Para que seja um fundamento para prisão preventiva de alguém. É um problema sério. E aí, a íntegra do acórdão, a reclamação 46.125 do Distrito Federal, relator, ministro Luiz Roberto Barroso, com ementa, direito penal, reclamação, violação à súmula vinculante 11, uso de algemas em audiência de custódia, cadeirante, medida liminar concedida parcialmente, cumprida. E aí, toda aquela fundamentação anterior que nós comentamos. Nós temos que criticar, nós temos que discutir sobre o tema, pessoal. Não podemos fazer de conta que isso não acontece. Aliás, ainda que se está discutindo a realização de uma audiência de custódia,
E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que não estão sendo realizadas audiências de custódia com a justificativa da pandemia. Acreditam nisso? Pois é. E por quê? Por que nos outros estados isso está sendo possível e aqui não? E o TJ corrobora isso. Então, nós temos que discutir, nós temos que, de fato, levantar o debate em torno desse tema. É obrigatório, não é mais uma faculdade a realização da audiência de custódia ou não. Não é mais. Não é mais. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para notificações de novos vídeos, de nos acompanhar lá no Instagram, @descomplicadireito01, como também nos serviços de reprodução, transmissão de áudio e música, como o Spotify e o podcast Descomplica Direito. Um forte abraço e até mais.